Bom, boa noite. Primeiro, agradecer a Ana pelo convite e parabenizar o projeto CCBB Educativo pela iniciativa desse trabalho em que a gente comemora 18 anos do artigo 26A da LDB. E é bastante importante que a gente possa ter essas questões discutidas, sobretudo no âmbito da escola, que, pensando que essa lei que a gente vai discutir hoje é uma lei que foi feita para a escola, mas que teve uma aderência muito baixa, exatamente por conta de não ter havido projetos de políticas públicas mais ou menos permanentes para a implementação dessa lei. Então, são sempre atividades muito esparsas e que pouco subsídio dão às professoras e aos professores para esse trabalho. Bom, eu sou professor de filosofia da Universidade de Brasília, trabalho com a formação de professoras e professores para o trabalho exatamente com africanidades, com história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas, desde 2003, ou seja, desde a aparição da lei. E, de uma maneira geral, tenho me ocupado de tentar imaginar qual é o papel da filosofia, né, já que a lei não serviria para uma disciplina específica, mas para todo o currículo, como é que a filosofia participaria dessa discussão. Então eu vou discutir com vocês a partir dessa minha experiência, né, apesar de já vir de um movimento anterior, que era feito ainda pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade de Brasília, e que discutia já a importância, que essa é uma reivindicação antiga, né, dos movimentos negros. Se vocês olharem, por exemplo, que é um documento interessante para a gente discutir nas escolas, que é a Convenção dos Movimentos Negros para a Constituinte, que foi um documento que já em 1987 trazia vários desses elementos para a demanda, não é, do ensino de história e cultura africana nas escolas de educação básica. Né? Na época não chamava assim, ensino fundamental era primeiro e segundo grau ainda, né, porque isso é anterior à reforma da LDB, e já então vem com um longo processo de reivindicação, não é, dessas discussões sobre africanidade, sobre história e cultura africana e afro-brasileira na escola. Ou seja, essa lei não é um produto de uma canetada institucional. Ela é produto de um longo período de negociações com os movimentos negros brasileiros, não é, que demandaram isso que fundou a lei. Como isso foi demanda de um movimento social, inclusive esse é um dos grandes desafios que a gente tem, o Estado se comprometeu muito pouco, né? Houve, em termos de formação nacional, até onde eu saiba, em 2005, um grande projeto de capacitação, que foi o projeto Educação Africanidades Brasil, foi feito por uma parceria entre o Ministério da Educação, né, da Centec, e a SECAD, a antiga SECAD, que era a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, e a CEPIR, né, que era recém-feita. Então foi um projeto que capacitou aí por volta de 4.000 professoras e professores pelo país, mas que parou naquele momento. Né? Foi um curso que durou aí por volta de 6 meses, que tinha uma parte considerável dele à distância, com alguns encontros, então, caracterizando essa atividade como uma formação semipresencial. Mas, de resto, não houve iniciativas federais, não é, para o trabalho de implementação e de capacitação docente no país. Inclusive, um dos nossos grandes desafios ainda hoje é que no momento da formação inicial, na graduação em pedagogia, nas licenciaturas, não é presente ainda a obrigatoriedade desses conteúdos que a lei demanda. Então, a gente já começa com esse problema, não é, de que nós temos que cumprir uma obrigação legal para a qual não fomos formadas e formados.
Então, esse é o nosso primeiro desafio. E esse desafio está ligado com outros que a gente vai tentar discutir aqui. Bom, eu queria convidá-las e convidá-los para que a gente começasse essa provocação. Eu não sei, está oscilando um pouco, não sei como é que está para vocês. Com uma provocação trazida por um filósofo camaronês, né, que é o Jean Godefroy Bidima, que trabalha com aquilo que a gente chama de filosofia da história, que nos traz uma provocação interessante para o contexto do que a gente vai discutir aqui. Ele diz: não podemos entrar na filosofia, assim como na vida, se não misturados a uma história que nos precede e enredados em histórias que se tecem em torno e sobre nós. Essa provocação da importância da história para a nossa própria vida, assim como para a filosofia, precisa ser considerada com um certo nível de radicalidade. Se a gente não entra na vida e nem entra na história e nem na própria filosofia sem essas narrativas que se tecem sobre nós e em torno de nós, parece que nos falta algo para entrar na vida, para entrar na filosofia e para entrar no próprio movimento de pertencer a uma sociedade, se não nos contam essas histórias que são feitas em torno de nós e sobre nós. E eu gostaria de que a gente pudesse também nos posicionarmos com uma certa desconfiança de que há uma diferença entre as histórias que se contam sobre nós e em torno de nós e a história que nós mesmas e nós mesmos nos contamos sobre nós. Acho que esse é um ponto fundamental. Que história foi trazida para nós? E o que nós contamos sobre nós? Essas histórias coincidem? Se elas não coincidem, o que a gente faz com essa diferença entre a história que nós nos contamos e a história que é contada sobre nós? Acho que essa é a provocação que eu gostaria de levar no restante dessa discussão de hoje à noite. Bom, só trazendo rapidamente esse contexto da lei, que a gente já começou, inclusive, a falar agora há pouco. Ela é uma lei federal, né, de 2003, que institui 2 artigos na LDB. Então, uma coisa fundamental que a gente tem que lembrar é que ela não é importante apenas em si. Ela modifica a mais importante lei educacional do nosso país, que é a LDB. Então, ela não é interessante só porque ela é a 10639. Ela é interessante porque ela cria, ela modifica, não é, a LDB e insere nele 2 artigos. O artigo 26A, que determina, não é, que em todo o ensino fundamental e médio, não é, seja obrigatório, não é, o estudo de conteúdos de história e cultura africana e afro-brasileira, não é, visando a compreensão dos africanos e seus descendentes na construção da sociedade nacional. Esse é o caput do artigo, não é? E diz ainda, não é, no seu inciso 1º, de que, e único, de que essa obrigatoriedade se refere a todo o currículo, mas também dando ênfase, mas não exclusividade, às disciplinas de História, Educação Artística, né, e Literatura. O fato de que tem essas 3 disciplinas nomeadas não quer dizer que apenas essas 3 disciplinas sejam responsáveis pelo trabalho com essa lei. Bom, esse é o primeiro artigo que entra na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 2003, né, que em 2008 se modifica novamente pela Lei 11.645, que agrega a esse artigo já existente, né, a obrigatoriedade também do estudo das histórias e culturas indígenas, também em todo o currículo. O segundo artigo que é introduzido pela 10.639 é o 79B,
que institui, não é, o Dia Nacional da Consciência Negra, que acontece no dia 20 de novembro, no calendário escolar. Então, basicamente, o que a lei faz é colocar esses dois artigos na LDB. Então, nos interessa a lei exatamente porque ela modifica, não uma lei qualquer, mas é a mesma lei que institui a participação social nas escolas, é a mesma lei que instituiu a gestão atual, é a mesma lei que subsidia a gestão do Fundeb e do Fundef, né? Ou seja, são leis, é a mesma lei que bota a escola que a gente tem para funcionar. Só que, curiosamente, esse artigo que está nessa mesma lei é, na maior parte dos casos, ignorado, né? E, muitas vezes, quando se faz alguma coisa, não é uma celebração, seja na Semana da Consciência Negra, ou no próprio 20 de novembro, e muitas vezes, inclusive, também no dia 13 de maio, que foi recusado pelos movimentos negros, ainda na virada do século, como uma data relevante para os movimentos de emancipação da população negra no país. Bom, vejam que eu citei de cor, né, o texto da lei. Tem alguma afirmação nela que diga para que ela serve? Parece que não. Qual é o sentido que se dá a essa lei? Parece que não. E esse é um ponto importante para nós pensarmos aqui. A gente tem reclamado muito, né, sobretudo quem está trabalhando em escolas, e eu trabalho com formação de professoras e professores. Eu mesmo sou licenciado em filosofia e a minha área de concurso na Universidade Brasileira é o ensino de filosofia, que é algo com que eu trabalho desde 1999. Então, eu me ocupo da formação de professoras e professores. E essa é a minha paixão mesmo no trabalho docente. E, nessa formação, o que a gente tem observado, né, é que, de modo algum, os professores e a própria gestão do currículo está satisfeita com a quantidade de conteúdos que tem ali. Parece que a gente reclama muito que o currículo está muito inflado, não é? Tem muito conteúdo, tem coisa que a gente não sabe muito bem nem para que está lá, mas que é obrigatório, está no livro didático. Muitas vezes a gente não tem muito o que fazer, inclusive, com esses conteúdos. E aí chega uma lei que determina mais conteúdos. Então, o objetivo dela é só aumentar a erudição do currículo da educação básica, num currículo já tão problemático, com uma inflação de conteúdos, como é o caso do currículo brasileiro. Então, essa é uma das primeiras questões que a gente tem que se perguntar. Como o sentido da lei não foi trazido na própria lei, né, nós precisamos nos perguntar qual é o sentido da presença desses dois artigos novos na LDB. Não é contada a história do movimento negro, como eu chamei a atenção logo no início, que trouxe essa reivindicação para os currículos. Né? Pois bem, em 2004, né, um pouco antes de terminar o ano que seguia o ano de 2003, era uma lei de janeiro de 2003, o Conselho Nacional de Educação publica as diretrizes nacionais para a implementação do estudo da história e cultura africana e afro-brasileira, né, que teve como subtítulo, né, Subsídios para uma Educação Antirracista. É pela primeira vez que a gente começa a entender o que esses conteúdos estão fazendo ali. Porque não aparece a palavra racismo no artigo 26A. Então, a gente não sabe muito bem. Pode parecer assim, não, que saco. A gente já tem tanto conteúdo, lá vem mais. E nas diretrizes, né, e no Plano Nacional de Implementação, que é o mesmo documento, na realidade, traz o sentido, né, dessa lei. A presença desses conteúdos no currículo tem uma função antirracista e isso não é evidente. Isso não é evidente. Se eu quiser, por exemplo, pegar um conteúdo sobretudo na filosofia, entendam isso, né?
A filosofia é uma das disciplinas mais racistas da história do Ocidente, sobretudo no que diz respeito ao período moderno. Né? Se a gente pegar esses conteúdos dos filósofos como Kant, Hegel, ou um pouquinho antes Locke, Hume, que são filósofos importantes da modernidade, são muito importantes, e levar para a sala de aula as suas passagens racistas, eu estou cumprindo a lei, não estou não? Eu não estou simplesmente trazendo conteúdos que se relacionam com, com percepções filosóficas sobre a história e a cultura africana? Estou. Mas eu estou fazendo isso de que maneira? Eu estou reforçando perspectivas racistas, a não ser que eu faça um trabalho crítico com esses textos. Mas o simples fato de trazê-los para a sala de aula não resolve o problema do sentido da lei. Se eu faço uma leitura, por exemplo, numa aula de história, e começo a falar, a África é esse lugar cheio de preto, pobre, doente, miserável, em guerra. Eu estou falando sobre uma certa percepção da história do continente africano, que inclusive foi muito presente, pelo menos até o projeto da história de África, da História Geral da África, que foi publicado pela Unesco na década de 1980. A história que se construiu sobre o continente africano era uma história racista, pensando que era um continente atrasado, que era um continente de cultura primitiva, era um continente sem ciência, era um continente supersticioso e, portanto, precisava mesmo da experiência colonial para progredir. Né? Então, se eu conto essa história anterior, né, como efeito, eu tenho exatamente um reforço das imagens racistas na sala de aula, e ainda assim eu vou ter cumprido os objetivos textuais da lei, que é trazer conteúdos de história e cultura africana e afro-brasileira. Se a gente pega os textos brasileiros do século XVIII, século XVII, sobre a presença das pessoas escravizadas aqui, nós vamos encontrar as expressões negro sujo, criminosos, ou a legislação imediatamente após a abolição, que criminalizava práticas africanas no Brasil e de afro-brasileiros, como a capoeira, que foi criminalizada durante tanto tempo. Não é? Há reuniões de pessoas negras nas associações, nas agremiações, mesmo nas irmandades negras, eram consideradas perigosas e, de alguma maneira, desviantes. Portanto, elas deveriam ser controladas. Elas foram criminalizadas. O primeiro Código Penal do Brasil Império criminalizava diversas práticas feitas por pessoas negras nesse país. Se eu fizesse simplesmente uma exposição desse histórico sem uma perspectiva crítica, eu também não estaria efetivamente realizando essa dimensão de trabalhar com uma certa dimensão da história dos afro-brasileiros aqui? Estaria. Mas, ainda assim, eu não cumpriria esse que é o mandato de injunção, digamos assim, ou o pedido fundamental da lei, que é trazer esses conteúdos para ajudar a desconstruir esse contexto racista que se construiu no país. Né? E aí o ponto, né, é que nós temos uma outra perspectiva de educação também em jogo. Né? Essa perspectiva de educação não é mais uma educação que apenas reproduza conteúdos, mas que nos coloque numa posição crítica com relação a esses conteúdos. Isso está no espírito da própria LDB e também impacta o artigo 26A, que é o que nos interessa aqui. Não é? E o que essa educação faria? Essa educação faria com que as pessoas que passassem por esse processo educacional fossem capazes de ter uma percepção mais acurada de quem elas são. Elas não aprendessem apenas conteúdos técnicos de história, geografia, sociologia, filosofia, mas que pudessem fazer coisas com isso. Não à toa
que isso introduz essa discussão no contexto das habilidades e das competências, né? Que tem a ver com pegar conteúdos e saber fazer coisas com eles. Não é só ter um conhecimento, mas poder operar, ter atitudes e os valores a partir desses conhecimentos. Então, essa educação, isso acabou caindo como uma luva naquela discussão que aconteceu no final da década de 1990, na Unesco, com os famigerados 4 pilares da educação. Vocês lembram disso? Que era o tal do aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver junto e aprender a ser. Ou seja, não é só mais a educação não seria mais só uma relação com o conhecimento, mas uma relação com a vida toda. Né? E é aqui que nós temos um problema fundamental. A educação ensina a ser, mas ensina a ser de qualquer jeito. Ela pode nos ensinar a sermos solidários, a sermos acolhedores com essa experiência que foi negada pela história escravagista do nosso país, ou ela pode nos ensinar a criar alternativas para seguir apagando, destruindo, a seguir mortificando uma experiência que foi negada pela escravidão. Ou seja, a educação pode ser racista ou antirracista, e esse é o ponto que a gente tem que decidir, o que a gente quer como projeto de história que a gente conta para as nossas estudantes. E isso é uma responsabilidade pesada, né? Porque vocês não fazem quase nada na escola, né? Vocês ficam passando tempo, não se divertem muito, né? Não tem tarefas. Então imagine somar a toda essa tarefa docente, que já é bastante extensa, a tarefa de assumir um compromisso com que tipo de história nós contamos para as nossas estudantes. Essa história que pode ser uma história apenas contada em parte, que eu suspeito que tem a ver com essa história que se conta sobre nós, ou uma história um pouco mais honesta, que tem a ver com a história que nós podemos contar sobre nós mesmas e nós mesmos, que tem os vários elementos. Nós falamos o português como uma língua europeia, mas nós temos um monte de práticas que são indígenas e africanas no nosso cotidiano. E por que apenas uma dessas práticas, e desses valores, e desses conhecimentos, e desses sentidos aparecem nos currículos? Isso é contar apenas parte da história. E se a função da educação é aprender a ser e aprender a viver junto, ou a gente conta a história inteira, ou a gente está mentindo curricularmente. E aí eu acho que não tem meio termo. Isso é política. E na política, como dizia uma velha pensadora judia que saiu fugida da Europa durante a Segunda Guerra, não tem essa coisa de eu vou me eximir e não fazer nada, porque se omitir é apoiar o status quo. Ou a gente está a favor, ou a gente está contra. Não tem indecisão nesse tipo de decisão política. E é aqui que parece que a filosofia pode nos ajudar, sobretudo as filosofias africanas. Porque se eu chamei atenção antes, eu tiver razão, nós podemos fazer um trabalho racista com os conteúdos sobre história e cultura africana e afro-brasileira, né? Exotizado, folclorizado, né? Redutor ou reducionista. Se eu posso fazer esse uso, parece que eu tenho que, junto com esses conteúdos, localizar o uso desses conteúdos num quadro de referência que valorize essa experiência que será pensada com esses conteúdos, não é isso? Então, as filosofias africanas nascem exatamente como um quadro de revalorização da presença das pessoas negras. Se a história da filosofia moderna, e não nos iludamos, parte importantíssima do que a gente experimenta hoje em termos de racismo foi pensado pelas próprias filosofias africanas, pelas filosofias ocidentais, desculpa. Né? Esses autores que eu chamei a atenção são apenas parte, e uma parte muito pequena, mas a filosofia contribuiu ativamente na construção de uma imagem racista do Ocidente e do restante do mundo. Então a filosofia africana aparece como uma espécie de resposta, uma espécie de contraposição a essa percepção. E aí a grande pergunta que sempre se faz é, bom, existe uma filosofia africana? A filosofia africana
Ela está onde mesmo? O que a gente está chamando de filosofia quando fala em filosofia africana? E o que é África? Né? Quando é para criticar ou para pensar que é um continente atrasado, a gente não tem dúvida do que é África. Mas quando a gente está pensando em numa espécie de protagonismo do pensamento, aí já aparece um monte de problemas. Né? Então, normalmente, quando a gente pergunta o que é a filosofia africana, vai se perguntar, mas filosofia não é filosofia universal? Não está em todos os lugares? Esse problema só acontece quando a gente está pensando em filosofias marcadas pelo lado, digamos, subalternizado ou inferiorizado do pensamento pelo Ocidente. Porque quando a gente não tem nenhum problema em falar em filosofia grega, a gente não tem nenhum problema em falar em filosofia alemã, a gente não tem nenhum problema em falar em filosofia francesa, a gente não tem nenhum problema em falar em filosofia europeia. Agora, falou de filosofia africana, falou de filosofia latino-americana, falou de filosofia oriental, aí o problema começa. Ah, mas a filosofia não é universal? É universal só quando os parceiros que deram nome para a coisa estão controlando a história que se conta. E a outra questão é, mas por que vocês querem aqui chamar esse troço de filosofia que fazem os africanos? Não é melhor deixar ele lá com o pensamento? O pensamento não é um negócio mais aberto? O problema é que o pensamento não concorre a edital de pesquisa e financiamento. O problema é que o pensamento não tem o prestígio que tem as atividades filosóficas e científicas. Acho que tem uma reivindicação importante dessa ideia de filosofia. E a gente vai passar rapidinho depois pela discussão sobre África. Né? Bom, o fato de que nós não conheçamos as filosofias africanas está completamente vinculado com esse contexto racista que nós chamávamos atenção antes. Algumas abordagens teóricas contemporâneas têm falado em formas muito particulares do racismo quando se referem à produção de conhecimento, que é o epistemicídio, que significa numa tentativa de anular aquilo que os sujeitos conhecem, não apenas para não conhecer uma certa parte do pensamento, mas também como uma estratégia de destruição desse mesmo sujeito que conhece. Com isso você não apaga apenas o conhecimento, mas também apaga a pessoa que conhece. Então, o racismo, que faz com que a gente despreze a filosofia africana, faz com que a gente despreze as próprias pessoas africanas enquanto pessoas. Enquanto mão de obra escravizada não tem problema, enquanto corpo sexualizado não tem problema, mas aí produção de pensamento, pera lá, que o negócio é um pouco mais complicado. Percebe? É uma espécie de subhumanização ou desumanização dessas pessoas. E isso funda uma lógica de organização geral dos conhecimentos, que alguns autores têm chamado de colonialidade do saber, que faz com que a gente veja com naturalidade um currículo todo pensado no modo ocidental europeu de produzir conhecimento, como se isso fosse natural, como se isso tivesse sempre sido assim, e como se esse fosse o melhor percurso possível da construção dos conhecimentos. E esse é um outro problema grave que essa perspectiva nos traz. E, numa contrapartida, também as imagens de África vão ser disputadas como nós chamávamos atenção antes. Né? Primeiro, quando a gente está pensando em África como os lugares de pensar, né, a gente está sempre se perguntando se a gente não está forçando a barra em pensar essa superstição, essa coisa que até pode ser cultural, que pode ser artística, mas esse negócio é pensamento, esse negócio é conhecimento, esse negócio é filosofia, esse negócio é ciência. Essas perguntas são sempre colocadas para nós, né? Porque quando a gente vai para o cinema, que é uma forma interessante de ver como que o imaginário percebe e agencia a realidade, qual é a imagem mais clássica que a gente tem? Olha lá, sei lá, Indiana Jones, Tarzan. Ele apresenta uma imagem de um povo que está sempre falando uma língua incompreensível, e quando fala uma língua meio bagunçada, sempre numa atitude aparentemente alucinada, sempre gritando, ou nus, ou vestido em couro, ou seja, uma imagem exótica, que parece pouco humano, ou pelo menos um estágio atrasado do humano que nós seríamos. E quando a gente pensa nessa África agora,
que está sendo reivindicada como lugar do pensar, a gente vai ter que apresentar uma outra imagem diferente dessa. E aí a gente vai ter que olhar para a África não mais, eu não sei se vocês viram, mas há um tempo atrás o MEC tinha publicado um material sobre direitos humanos que falava sobre racismo e fez uma pesquisa na rua perguntando: você sabe o que é África? Aí apareceram várias respostas, algumas muito interessantes, mas tinha uma muito particular que me chamou muita atenção. A pessoa dizia o seguinte: África é um país de escravos. África é um país de escravos. Esse material, inclusive, até hoje está disponível, aí vocês encontram na internet. No YouTube, muito provavelmente. Mas, que era, inclusive, da própria SECAD, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que trabalhava com o tema dos direitos humanos, e um desses módulozinhos ali era sobre o racismo. Então, do que a gente está falando quando está falando de África? Primeiro, essa ideia de país é muito engraçada, né? Uma autora que tem feito muito sucesso hoje, que é uma autora nigeriana, que é a Chimamanda Adichie, conta uma história de que ela está pegando um voo, né, internacional. Nós vamos passar por alguns lugares, vamos passar pela Índia, pela Itália, pela Índia e pela África, né? Como se fosse um país, não é? Como se fosse atravessar a Itália, né, que é um país menor do que vários estados brasileiros, pela Índia, que é bem maior, e a África, como se fosse um país também. Está no nosso imaginário que é uma coisa só. E as pessoas africanas estão agora reivindicando outras imagens de África, que é o que elas têm chamado aqui de uma singularidade múltipla, para poder ainda sustentar a ideia de algo que seja presente nesse continente, que é uma história de resistência ao processo de colonização, mas que não seja uma coisa só. São 54 países. Nem todo mundo é preto. E historicamente não é. Mesmo populações não mestiças, embora a grande maioria da África subsaariana seja preta. Mas no coraçãozinho, por exemplo, do centro-sul africano tem os Khoisans, que são povos que têm a pele um pouco mais clara. De onde vem a etnia do Mandela? O Mandela não era mestiço, e a pele dele era muito mais clara do que a de vários outros negros que são, inclusive, mestiços aqui no país. Ou seja, há uma diversidade, não só de experiências corporais, mas de experiências culturais, históricas, com línguas, valores, saberes e práticas diferentes. Então, quando a gente está falando de África, a gente está falando de um conjunto complexo desses valores. Então não dá para a gente se aproximar como se estivesse se aproximando de um país de escravos, percebe? Isso dá muito mais trabalho, preparando. Bom, e o grande ponto dessa preparação significa se enfrentar primeiro com essas imagens coloniais de África, que nos legaram uma imagem estereotipada e exótica do continente, e tanto o exótico como o estereotipado tem uma função mais ou menos destrutiva dessa experiência, sempre anulando ou reduzindo a experiência africana. E se enfrentar com isso significa tentar pensar como é que essa África chega aqui. Porque, de uma maneira bastante particular, no Brasil, quando a gente fala de africano, a gente está falando de negro. Eu não estou falando do árabe de pele clara que está no norte do continente, que habita as costas do Mediterrâneo. Eu não estou falando de nenhum tipo de estratégia de considerar as pessoas brancas da África do Sul, por exemplo, que nasceram na África do Sul. Nós estamos ocupados de pensar as pessoas negras. Africano, no Brasil, é sinônimo de negro. Então, quando a gente dispensa a África, não está dispensando qualquer África. A gente está dispensando a África negra. A gente está diminuindo e reduzindo exatamente essa África negra. E se ela é plural, e se ela é diversa, também diverso é o pensamento que habita esse continente. E a gente não pode esquecer disso. E essa pluralidade é assumida pelo próprio continente como valor. E esse é um ponto fundamental para essa discussão. Se a gente está tentando imaginar que a compreensão de um continente complexo, e normalmente a gente não faz isso com a Europa, né? A gente está falando de Europa, de modo geral, aí a gente já sabe coisas sobre a França, sabe coisas sobre a Alemanha, sobre a Inglaterra, a gente sabe que não é a mesma coisa.
Mas se a gente perguntar para quem não é ativista de movimento negro e para quem não é professor de geografia ou professora, perguntar o nome de 5 países, de um país com 54, vai ter uma certa dificuldade de lembrar. Isso já nos diz muita coisa sobre essa multiplicidade que é negada. E essa multiplicidade também é negada nas formas dos valores. Porque quando a gente olha para a vinda da população africana para o Brasil, que gera as populações afro-brasileiras, a gente fala, o que o negro fez? O negro, e essa categoria geral, do negro, né? O negro trouxe o samba, trouxe o que mais? Trouxe a comida baiana veio da África, né? Enfim. O que mais? A gente não sabe muito bem, a não ser lidar com esses estereótipos da presença negra no Brasil. E é sempre nesse aspecto que é mais cultural do que social. Aí você pensa a cultura como folclore. Aí você pensa lá da tal da lenda do Saci Pererê, da mula sem cabeça. Mas e valores? E saberes? E práticas? Será que não vieram? Será que essas pessoas trouxeram nuas, um acarajé num bolso e um birimbau na outra? Não, sei lá, embaixo da perna? O que veio com essas pessoas para cá? Que foram obrigadas a deixar para trás uma relação com o passado que tinha língua, tinha cultura, tinha história, tinha instituições, tinha valores, saberes. Essas coisas foram embora? Então, acho que um desafio, se a gente quer contar, lembra da fala do Bidima no início, essa história, a partir da nossa própria perspectiva, precisa entender um pouco dessa complexidade. Dá trabalho? Dá. Mas eu sempre falo, né, quando eu cheguei na universidade, eu cheguei em 1996, ninguém discutia uma ideia que era a tal da biopolítica, que hoje quase todo mundo fala sobre isso na filosofia. Ninguém sabia o que diabo era isso. 4 anos depois, a gente aprendeu, sentou e foi estudar. Qual é a dificuldade que nós temos em sentarmos e estudarmos o pensamento, a história e a cultura africana e brasileira? É a falta de materiais? Não. É muito mais esse imaginário racista que a gente precisa enfrentar. Porque ele constitui uma barreira, pode estar tudo ali na frente. Eu não sei se vocês viram lá na lâmina de apresentação, tem um site com dezenas e dezenas de textos africanos e em língua portuguesa, e também de pensadores da diáspora, inclusive do Brasil, falando sobre o pensamento africano. Material tem. O problema é que a gente precisa saltar essa percepção de que as pessoas africanas não têm nada para oferecer porque elas são atrasadas. Na verdade, elas precisam ser educadas e não educar ninguém. Percebem? E é isso que a gente precisa entender nessa coisa que um filósofo sul-africano que eu gosto muito, que é o Mogobe Ramose, chama de pluriversalidade epistêmica, que é essa multiplicidade de saberes, não é? Que de uma maneira bastante forte constitui não apenas aquilo que está, não é, no continente africano, mas que constitui o mundo como um todo. Porque quando a gente fala de Europa, a gente sabe o que é francês e o que é inglês. Na África parece que é tudo uma coisa só e uma coisa só nivelada por um baixo que só está no imaginário europeu. Né? Bom, e aí essa é a questão que vai para o currículo de volta para a gente levar para a escola. Por que a gente precisa desses conhecimentos africanos para pensar essa localização desses conteúdos de história e cultura africana e afro-brasileira no currículo? Primeiro, porque os conhecimentos africanos negam essa imagem que o racismo legou para nós de dizer que as pessoas africanas não pensam, que elas não são humanas direito. Né? Porque, nesse sentido, a gente enfrenta a história do apagamento daquilo que foi produzido pelo próprio continente africano. E é aqui que a gente reafirma esse compromisso. Se a gente quer conhecer a nossa história, eu não posso jogar fora uma parte dela. Senão a gente não conhece. E está todo mundo defendendo essa ideia de temos que conhecer. Essa ideia humanista, né? De que tem que ter uma formação sólida e que a história tem um papel fundamental, essa coisa toda. Só que se a gente contar apenas parte, a gente está sendo desonesto com esse próprio pressuposto humanista. E aí é a hora de a gente perguntar se de fato a gente quer conhecer a nossa história ou apenas uma parte muito confortável e hegemônica dela. Bom, já estou chegando no final, juro.
E aqui é a parte mais central, mas de uma maneira que a gente já foi discutindo várias dessas temáticas por aqui, é o que tem o racismo a ver com essa história. A primeira coisa que a gente precisa entender é que racismo não é só chamar preto e preta de macaco, não é só não dar emprego para essa galera, não é só impedir a entrada dessas pessoas em bens e serviços. O racismo é um jeito de entender a realidade, que divide, sobretudo o racismo moderno, que divide a população em grupos em que uns são superiores em todos os aspectos do que os outros. Isso não se trata apenas de impedir que uma pessoa negra chegue até aqui ou que entre na universidade. Implica em pensar que essa pessoa faz parte de um grupo do planeta, de uma população do planeta, que não tem o mesmo valor do que quem inventou essa classificação. Nesse sentido, o racismo inventa as raças. As raças não estão coladas nos nossos corpos. Por que alguém resolveu dividir as pessoas em cor? Em vez de dividir quem tem, sei lá, a orelha, o lóbulo da orelha pregado ou separado. Quem tem, que nem a Frida Kahlo, a sobrancelha junta, né, uma monocelha, ou tem a sobrancelha separada. Quem tem a barba fechada ou quem tem a barba falhada. Quem tem cabelos que conseguem se dividir no meio. Por que a gente escolheu a cor? Por que a gente escolheu a cor? Isso foi um agenciamento. E, aliás, quem escolheu a cor foi exatamente alguém que não tinha a cor negada, né? Isso é bom lembrar. As pessoas africanas e indígenas, antes da colonização, não dividiam ninguém em cores diferentes e conheciam cores diferentes. Não é um mito de que todo mundo na África era preto, ou que todo mundo aqui era de pele vermelha, ou indígena de pele escura. Isso não é verdade. Então, do ponto de vista dessa classificação racial, que é racista, a raça não é o que provoca o racismo. Na verdade, a raça é uma invenção do próprio racismo. Porque quando a gente fala de raça, primeiro a gente não fala da raça branca, né? Branco não tem raça. Branco é o padrão, porque isso foi pensado pelos brancos europeus. E, gente, isso não é uma questão individual. Para dizer assim, olha, vou recusar todos os brancos, agora os brancos têm que ficar sentadinhos ouvindo. Isso é uma ideologia cultural, é um tecido social atravessando a coisa. Me interessa, por exemplo, em pensar essa categoria que os movimentos negros têm usado agora, que é a ideia de branquitude. Eu não tenho nenhum problema com as pessoas brancas, eu tenho problema com a branquitude. Inclusive porque professoras e professores têm todas as cores. Se eu disser que só apenas os professores negros e negras têm que se responsabilizar por isso, olha o ruim que isso vai dar. Então, essa é uma função de todas e todos nós. Agora, entender como que essa lógica foi construída. Pensar que, embora a responsabilidade seja de todo mundo, a história que constituiu cada um e cada um de nós não foi a mesma. Eu acho que esse aqui é um ponto importante para pensar com a relação que nós temos, inclusive eu, que sou uma pessoa negra, de pele clara, tenho com essa tal dessa branquitude. Isso tem que estar sendo pensado. Essa branquitude é essa lógica cultural que imagina os valores que são entendidos como padrão que organizam a sociedade. Ou seja, é o substrato do racismo, é a parte que faz com que a pessoa branca não tenha que se pensar enquanto lugar racial. Não tenha que se pensar, por exemplo, se vai perder um emprego com a outra pessoa com a mesma classificação, a mesma formação, com um currículo similar, pela cor. Que não acontece, por exemplo, com uma pessoa negra, que às vezes tem a mesma formação que a outra, e o mercado de trabalho sobre a antiga ideia que se fala menos, mas se usa do mesmo jeito, que é a tal da ideia de boa aparência. Percebe? E de uma maneira geral... Que houve? E de uma maneira geral, a gente tem que pensar, então, que o racismo, como é uma lógica que organiza, ou que faz com que a gente perceba a realidade, o racismo como um modelo de racionalidade, que faz com que a gente veja o mundo de um jeito ou de outro. Isso não é só uma prática de segregação, é um jeito de entender a realidade, de se posicionar com relação a ela.
Inclusive, por isso que é muito importante que a gente pense que racismo não tem nada a ver com mau caratismo. Tá? Racismo e mau caratismo não são coisas que impliquem necessariamente uma coisa com a outra. Eu posso ser um racista muito de boa, muito tranquilo, né? Que ache que a realidade é assim. Não sou aquela pessoa que vai maltratar as velhinhas e bater nos bichinhos. Não, sou uma pessoa hiper tranquila no cotidiano, mas ainda assim acho que Deus ou a natureza fez os pretos de um jeito diferente. Ele se guia por esse valor. Não está, de jeito nenhum, tentando... Não tem percepção de que o que está fazendo é um equívoco, que é um mal, que é um erro. Embora, e isso não pode ser também confundido, às vezes a pessoa mau caráter é racista sim, viu? Não tem nenhum tipo de blindagem que as pessoas, por serem mau caráter, sejam ou não racistas. Agora, uma coisa fundamental é que a gente entenda, portanto, que desconstruir essa lógica é entender como a sociedade funciona. É entender que o racismo é mais ou menos como um ar que a gente respira e faz com que a gente perceba a realidade de um certo modo, e não de outro. É o que faz com que a gente... Às vezes você está hiper tranquilo na rua, né? Aí vem uma pessoa negra andando do outro lado, você vai identificar aquela pessoa negra, e você já tem um choque, já atravessa a pista para o outro lado, porque te foi informado no imaginário racial que aquela pessoa pode ser um assaltante, pode ser uma violadora, etc. Percebe? E você não precisa ser mau caráter por conta disso. Porque ninguém te contou que aquilo era uma ideologia racista. E isso é um problema. Porque você não pode botar o dedo, você é um racista. Existem pessoas que são assim, que até mereceriam o dedo na cara. Mas o racista mediano, não é que não concorre à presidência da República, não é desse tipo. Não é desse tipo. Percebe? Ele é aquela pessoa muito bem intencionada, só que acha que a estrutura da natureza fez as pessoas diferentes e hierarquicamente, isso não precisa editar, hierarquicamente distribuídas. Percebe? Que tem gente que nasceu para ser superior e gente que nasceu para ser inferior. Percebe? Isso está quase como a nossa linguagem. E aí não precisa de ter uma percepção valorada, achando que você está fazendo alguma coisa de errado. Na maior parte das vezes você acha que você está seguindo as coisas como elas devem ser. Né? E aqui que é muito importante, para chegar nos currículos, é tentar pensar em como o racismo epistêmico, que a gente chamou a atenção, que divide os conhecimentos dessa lógica, também se projetam no modo como a gente constrói os currículos, que é o que faz uma faceta educacional daquilo que a gente chama de racismo institucional, que impede que as pessoas tenham acesso a informações sobre a sua própria história, a sua própria cultura. Isso causa um dano a toda a sociedade brasileira, não é só as pessoas pretas, não. É óbvio que as pessoas pretas sofrem isso de uma maneira particular, mas não saber a nossa história é um sequestro social para todas e todos nós. E a gente não pode pensar, então, que a gente está fazendo um favor para os pretos quando a gente faz esse tipo de trabalho com a lei. A gente está fazendo um trabalho para toda a sociedade que possa olhar para si mesma e se enxergar melhor. E aí, nesse sentido, a gente tem que se perguntar também o que a gente está pensando. Né? Se a gente está pensando no racismo numa relação com uma pessoa subalterna, se vai adiantar essa discussão, por exemplo, que eu acho genial, que eu acho que tem muita relevância, que é a tal da ideia do lugar de fala. Para essa discussão na sala de aula, nós temos uma série de nuances bem delicadas. Porque o lugar de fala, num contexto hierarquizado, implica uma coisa que a gente ainda não tem, que é a capacidade de escuta. Às vezes a pessoa negra está gritando ali e você... Não se trata da pessoa negra ter ou não ter voz. Se trata de uma capacidade de escuta que a gente ainda não desenvolveu, que eu acho que é um ponto importante que a gente tem que trabalhar. Né? E esse é o ponto que a gente tem que se perguntar na sala de aula. A quem é possível ouvir? Eu estou ouvindo o meu aluno negro ou a minha aluna negra do mesmo jeito que eu escuto o meu aluno ou a minha aluna branca, e eu não estou perguntando da cor de quem está promovendo isso. Outra coisa, se o racismo não é uma coisa que tem a ver com mau caratismo, o racismo também não tem a ver com quem promove esse troço, mas com quem sofre
a prática racista. Então, eu estou pensando aqui especificamente no racismo antinegro. Né? Então, se eu não escuto o meu aluno, e não importa a cor que eu tenha, o meu aluno e minha aluna negra, da mesma maneira que eu escuto uma aluna branca, vocês acham que não tem alguma coisa errada operando aí? E o ponto é como é que a gente percebe isso sem um autoexame, como chamou a atenção as feministas negras o tempo inteiro. A gente esteja atenta, não é, ao modo como a gente escuta. Porque, sobretudo, muitas vezes a gente foi ensinado que a gente tem que ouvir melhor. E é muito comum que a gente, às vezes, quando passa a prestar atenção nisso, que às vezes uma pessoa negra, uma pessoa branca está dizendo exatamente a mesma coisa, mas tem mais compreensão para os nossos ouvidos aquilo que está sendo dito pela pessoa branca. E às vezes é preciso, no meio de uma discussão, a pessoa está dizendo isso, aí uma pessoa negra está dizendo isso, a pessoa branca repete a mesma coisa, aí a pessoa que está ouvindo diz, agora eu entendi. Está dizendo a mesma coisa. Porque a nossa escuta foi, de alguma maneira, também colonizada e racializada. Tentar imaginar, não é, que no contexto da construção de um currículo, o currículo não apenas lida com conhecimentos, mas ele lida também com imaginário e subjetividade. Se ele lida com imaginário e subjetividade, a gente tem que estar atento ao modo como a gente traz. E é essa a grande sacada que a filosofia africana traz para nós. Né? De pensar a nossa relação com os conhecimentos, e não apenas os conhecimentos presentes ou não. Porque isso gera subjetividade. É assim que eu valorizo, por exemplo, a pluralidade na sala de aula. Pelo menos para essa perspectiva da lei, ninguém está defendendo supremacia negra, porque as pessoas que querem criticar dizem, vocês querem inverter o racismo, tirar os brancos do poder e botar os pretos no poder. Isso não está em nenhum lugar, nem na lei e nem nas diretrizes. Pensar um espaço de convívio igualitário implica em reconhecer os desníveis históricos que foram criados e não em inverter lógicas de opressão. Então, essa ideia do racismo reverso só existe na cabeça de alguém que está impedindo ou que se interessa em impedir essas ideias que desconstroem o racismo. Né? E, sobretudo, a gente aprende com a filosofia a filosofia africana, sobretudo, que responder algo sobre o mundo é também responder a pergunta sobre quem somos nós. Eu estou estudando matemática, estou estudando biologia, estou estudando geografia, sei lá, da Ásia, lugar que muito provavelmente eu nunca vou botar nos meus pés. Eu estou também aprendendo quem sou eu na relação com esses conhecimentos. E por isso eles têm que estar o tempo inteiro sendo revisados. Né? E aqui é absolutamente fundamental saber o que nós queremos fazer, não é? Por meio dessas investigações. Porque o fundamental é que a gente perceba que conhecimento é política e é ética. E nesse sentido, a gente forma os nossos estudantes nos formando ao mesmo tempo. Formar é formar-se. E a cada vez que a gente forma um estudante ou uma estudante negando a ela ou a ele a capacidade de conhecer a sua própria história, a gente continua se formando a nós mesmas e nós mesmos como racistas. E não importa a nossa intenção. Bom, essa era a provocação inicial que eu queria fazer com vocês e para a gente poder interagir, né, com as questões que vocês tenham até chegar o momento. E aí vocês vão regulando o horário com as falas para fazer a parte dos sorteios dos ônibus. Agora a fala é de vocês. Aí só vou pedir então para que vocês venham com o microfone, porque acho que está sendo registrado aqui, ou as pessoas não vêm? Acho que você leva, né? Oh. Boa noite, meu nome é Aline, eu sou do Ministério da Educação. Quando você falou dessa questão o racismo está ligado a uma falta de caráter, ele também não está ligado a uma falta ou uma presença da inteligência, né? Hoje, como eu trabalho no caso hoje com formulação de políticas públicas,
E aí eu me deparo com pessoas, né, consideradas inteligentíssimas, que conseguem debater aparelhamento do Estado, falar sobre grande, falar sobre tal. Mas sempre quando a pauta é racial, elas não conseguem formular, né? Elas não conseguem se aprofundar. Eu acho que isso, para mim, é algo que eu tento entender o porquê que eles, né, não conseguem ter certos alcances que eles têm, enfim, em outras temáticas que são mais ligadas às próprias vivências dele. Outra questão que eu vou, particularmente, estou fazendo mestrado na área de educação profissional tecnológica e eu estou estudando uma matéria que é a história da ciência. E eu fui estudar, enfim, porque eu falei, não, vou localizar a África ali, não localizei até agora. Enfim, a ciência começando na Grécia e tal, e todos os vídeos. Mas algo me chama muita atenção e eu não estou conseguindo evoluir nos debates dentro, enfim, dos fóruns, porque é uma disciplina à distância. Primeiro pelo momento, enfim, que a gente está também tirando o nosso foco, né, um pouco dessas questões, mas é entender que toda a conceituação que eles fazem de ciência, de conhecimento, exclui realmente a forma como a África construiu esse conhecimento. Eu não entendo muito, né, de toda essa conceituação, mas quando eu vejo o que eles apresentam lá de referencial e de conceitos, eu falo, realmente, isso foi construído para excluir a África dessa dimensão. E como que a gente conseguiria, né, colocá-la, argumentar colocando ela nesse lugar, se os conceitos que eles apresentam, né, tiram ela desse lugar. Eu acho que isso é muito complicado. Assim. São dificuldades que eu tenho tido, né, e que eu fico pensando na gente que é educador, formador de políticas públicas, né, o quanto a gente... são os detalhes, né? É cada detalhe que a gente tem que estar pensando para a gente poder recolocar a África ou colocar a África nesse lugar, né, de uma educação antirracista, de um lugar produtor de conhecimento, de pensamento, enfim. Bom, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Tarcísio, eu sou da Universidade Estadual de Goiás, primeiramente Linão, né? O Anderson, eu gosto muito da sua fala, né? A gente acompanha há algum tempo com relação à mesma temática e eu defendi também um posicionamento muito parecido no meu mestrado, certo? Uma das dificuldades que eu encontrei bastante, né, na questão do currículo e a inserção da África dentro dos currículos foi a questão de conversar com outras disciplinas. Por exemplo, a minha disciplina é língua inglesa. E eu sempre trabalhei o inglês diversificado, por exemplo. Na África se fala o inglês também. E eu trago o inglês africano, né? Como que é falado, as palavras, a sonoridade, algumas coisas que traz. Inclusive, parecido com o nosso idioma também, né? A questão dessa inserção. E eu vejo muito os meus colegas professores com dificuldade gigantesca de trabalhar a questão da inserção da África dentro de outras disciplinas. E aí eles falam, olha, mas lá está falando que é só história e educação artística. Tá, mas como você falou, a questão da negação mesmo da questão da África a partir dos outros colegas também. Mas e a geografia? Certo? E a química? Cadê a física? Então, como que você enxerga, Anderson, essa questão da negação também das outras disciplinas e a questão mesmo de focalizar somente nas disciplinas de artes e história e negar que as outras disciplinas também, que a África também produz, né, ciência com base na física, ciência com base na química, na biologia, certo? Então, assim, como que você consegue visualizar isso, né? Porque eu queria também ouvir de você, né? Se você puder também acrescentar, eu ficaria muito agradecido. Meu nome é Maristela, eu sou da Secretaria de Educação. Na verdade, é um esclarecimento a respeito da medida provisória de 2016, onde o Temer revogou a obrigatoriedade da Lei 6.639. Eu quero saber se isso ainda é vigente, porque alguns professores utilizam isso
para se negar a trabalhar. Eu sei que não é por aí, mas também tem isso, né? Boa noite, gente. Meu nome é Carol, eu faço licenciatura em dança no IFB e comecei uma pesquisa agora sobre esse tema, né, no PIBID, que é o Projeto de Iniciação à Docência. E eu tenho um comentário para a sua fala, que é justamente essa relação da formação acadêmica das pessoas e a percepção dela enquanto pessoas racistas, né? Eu trabalho no IBGE e eu tenho essa pergunta, né? Eu sou agente de pesquisa e vou aplicar os questionários. E tem sempre essa pergunta de cor ou raça, né? E, assim, interessante porque eles que criaram essa classificação, né? E eles mesmos não conseguem responder porque eles não sabem para que serve. Toda vez que eu pergunto para pessoas brancas é um constrangimento. Cor, raça, aí a pessoa rosa, ou a pessoa essa indígena, sabe? Tipo um deboche, assim, como se, assim, eu queria que não precisasse mesmo dessa classificação, mas é diferente para a gente na cidade que a gente está. E uma outra coisa também é porque o que parece, assim, desde que eu comecei a estudar, é que os conhecimentos africanos e a forma de ver, de relacionar as matérias, as formas de conhecimento, elas são muito ligadas. E a gente está acostumado a um conhecimento muito fragmentado, né? E quando a gente fica tentando separar tudo, a gente não vai conseguir chegar a um lugar realmente. Quanto mais a gente estuda, mais a gente consegue fazer links, a gente consegue associar as coisas. E quando leva a gente para um estudo ou um tipo de trabalho que a gente tem que fragmentar, não dá certo. Então, tem um texto aqui que mandaram para mim, eu ainda não li, e se você tiver interesse em alguém, o nome do texto é Ciências Sociais Africêntricas para a Libertação Humana, Naim Akiba. Se alguém quiser depois, porque uma amiga leu e fez uma dinâmica para apresentar esse texto, e a primeira dinâmica era escreva no papel o que é ciência. Aí teve muita gente que escreveu, a ciência é um conhecimento baseado em método científico, não sei o quê, aprofundamento em métodos, não sei o quê. E aí ela foi depois refutar, né, perguntar, isso é uma visão eurocêntrica ou é uma visão afrocentrada? E aí a resposta que ela teve para a visão afrocentrada em relação ao que é ciência é o aprofundamento de algo, ou de alguma das relações, aprofundamento de alguma coisa. Enfim, é isso. A gente pode fazer alguns blocos, né? Tá, senão depois eu não sei mais quem Bom, agradeço as questões. Aline, tem uma outra falácia que eu acho que é muito presente na ideia de que a pessoa erudita, nem diria de inteligente, que é aquela pessoa estudada, que passou por um processo de, sobretudo, formação superior, que são pessoas esclarecidas, elucidadas e, portanto, incapazes de praticar o racismo. Isso tem a ver com que imagem de racismo a gente está pensando. Se você está usando o racismo como aquela ideia de dar tiro em preto, em impedir do trabalho, você está num certo registro do racismo. Agora, se você pensa o racismo como um modo de ver o mundo, não interessa que formação você tem, porque, inclusive, o racismo é aquilo que vai condicionar o modo como todo mundo é formado. Então, esse é um problema complicadíssimo. Uma das grandes questões sobre o pensamento africano tem a ver exatamente com recontar a história. Quando você reconta a história fora dos registros eurocêntricos, né, e eu ainda... Bom, o caso do Akbar, que é um norte-americano, tem um certo tipo de já postura de apontar para essa interpretação. Estou pensando como as pessoas africanas nascidas no continente, porque tem uma hierarquia epistêmica entre os pretos nascidos nos Estados Unidos e os pretos nascidos no continente africano. É muito fácil que a gente esqueça de ler os africanos quando você tem um norte-americano na sua frente. Acho que inclusive essa é uma coisa para pensar aí a pergunta do Tarcísio sobre a língua inglesa, né? O que a gente está lendo das pessoas
africanas que produzem no continente africano. Olha, hoje menos, né? Você tem o Chimamanda Adichie, por exemplo, como um expoente da língua inglesa falada no continente africano, mas durante muito tempo outras escritoras de língua inglesa também apareceram, mas que foram completamente silenciadas, porque a cota de literatura preta já era cumprida nos Estados Unidos. Bom, isso é outra coisa. Agora, os africanos como Cheikh Anta Diop, Ali Masrui, eles tentam reposicionar a história da ciência, tentando pensar que aquilo que a gente entende como ciência moderna não seria possível ser os instrumentais criados em termos de astronomia, em termos de aritmética, em termos de geometria no continente africano. A gente esquece que o Egito é África. E o Kemet, que era o modo como os antigos egípcios se referiam a si mesmos, tinha uma ciência absurdamente sofisticada. Como? Exatamente. Então, há que se pensar também que quando a gente conta a história, querendo mostrar esse rastro do desenvolvimento, é muito fácil você desligar o Egito do continente africano. E o problema é que também não é só o Egito, que fica parecendo que o Egito é uma espécie de puxadinho da Europa no continente africano, né? Mas não, o Egito é um lugar de culminância das culturas negras que subiram no Nilo. Então vocês vão ter cálculos astronômicos precisos no século XII antes da Era Comum, sendo feitos no coração do continente africano, próximo ao Lago Vitória, onde aconteceu esse acidente agora há pouco, onde estavam os povos Ixango, por exemplo, que tinham cálculos, inclusive, sobre a subida e a descida do Nilo, né, que surge ali, que nasce ali. Então, é como a gente resolve contar a história. Daí, se você resolve contar a história começando da ciência moderna, europeia, obviamente a ciência vai ser eurocêntrica. Agora, dá um passinho atrás e veja, por exemplo, no primeiro volume da História Geral da África, tem uma discussão exatamente sobre ciência e filosofia, que retoma o discurso do Cheikh Anta Diop pelo Ali Masrui e pelo Dieye Ajayi, né? Que é o capítulo de metodologia. Está no último volume, não o primeiro, está no último, volume 8, sobre filosofia e ciência. Aí você vai ver que a gente simplesmente optou por não ver essas questões. Não é que elas não estavam lá. É que, lembra que o racismo é uma espécie de véu, né? Que faz com que a gente veja as coisas e ignore outras. Né? E se vocês olharem... eu acho que diminuiu alguma coisa aqui. Que tinha... aqui... Só um segundo. Que tinha aqui o endereço desse site, que é onde eu vou conseguir agora ampliar, que tem uma série... Pronto, está aqui. Né? Que tem uma série de textos que falam também da ciência africana. E o ponto não é que esses materiais não existam, é que como é que a gente está criando novos materiais para lidar com essa questão. Então, acho que isso tem a ver também com essa nossa formação, das nossas pesquisas sejam comprometidas com a educação antirracista, que passem a usar outros materiais. Né? O Cheikh Anta Diop deixou muito material sobre isso. Tanto o primeiro volume como o último volume, volume 1 e volume 8 da História Geral da África, tem muito material sobre isso. Tem muito material sobre epistemologia africana. E, sobretudo, priorizar textos escritos no continente africano. Porque ler textos de outros lugares, a gente já faz isso há muito tempo. Seja escrito na África, na Europa ou nos Estados Unidos. Isso a gente já vem fazendo. Vamos ver o que as pessoas africanas dizem, e aí a gente pode ter uma boa surpresa. Né? Tarcísio, o Cheikh Anta Diop também tem essas pistas que nos chamam para interdisciplinaridade, como chamou a atenção a Carol. Essa fragmentação é típica do Ocidente. Então, quando você olha os complexos de ciência feitos no Kemet, por exemplo, Etros e Xango, na África Banta, você vai encontrar astronomia junto com geometria, com história, com agricultura, tudo junto.
E uma coisa que um autor que eu gosto muito, que é o Amadou Hampâté Bâ, conta que no continente africano, que está também no primeiro volume da História Geral da África, que chama Tradição Viva, que se na experiência a gente vive tudo articulado, por que no pensamento a gente separa as coisas? E aí fala, mas isso aí é um povo que não faz análise, né? Porque analisar pelo método moderno é dividir as coisas em caixinha, dividir. E nisso você cria um especialista que sabe muito sobre física atômica, aí você pergunta para o bicho o que está acontecendo do outro lado da rua, ele não sabe falar. E o que o Amadou Hampâté Bâ vai dizer para a gente é quanto mais inserido nós estejamos no mundo, quanto mais deixar a realidade roçar no nosso corpo e na nossa mente, a gente conhece. Então, não é um conhecimento que tem a ver com distanciamento, é um conhecimento que tem a ver com aprofundamento, que tem a ver com mergulho na realidade, que tem a ver com uma posição. Então, nesse sentido, é importante que a gente use outras fontes e a gente vai encontrar outras referências. Essa coisa da revogação é fake news, né? A gente caiu numa fonte, o cara ele não tem o poder de simplesmente revogar porque quando ele fala da Lei 10.639, a gente acha que é fácil, que é uma lei federal. O problema é que esse troço é da LDB. E se você olhar hoje o documento da LDB, você não teve nenhuma modificação nele depois de 2008, no artigo 26A. E o problema foi que naquela reforma do ensino médio, que dizia que o currículo mudava, mas o currículo mudava no que diz respeito às diretrizes. Isso não tem a ver com... O artigo 26A não está na parte das diretrizes. Ele está na parte dos sentidos do ensino médio. Mesmo tendo sido publicada no Diário Oficial, aquela duração de 90 dias, nada foi feito? Não, porque ela não se referia especificamente ao artigo 26A da LDB. O artigo 26A da LDB não foi mexido porque o que houve foi a reforma do ensino médio. O artigo 26A, ele se refere aos sentidos da educação básica e não do ensino médio especificamente. Então ele não pode, numa lei do ensino médio, mexer em toda a educação básica, percebe? Que foi a reforma do ensino médio. Isso foi fake news utilizado para a galera que já não estava a fim de trabalhar, não trabalhar mais ainda. Boa noite. Meu nome é Fábio, sou professor de Educação Física. Trabalho muito a questão da liberdade de expressão. Já fui colocado umas 2 vezes para falar da sala de aula pelo meu modo de vestir, batendo de frente com as diretorias, né? Como sempre. Como trabalhar essa raiz africana, se o próprio preto da nossa sociedade, hoje eu me considero preto, né? Ele nega e até critica a própria raiz de onde ele veio, que é o que a gente tive uma conversa com um professor de capoeira, e quando eu falei das músicas, a questão da espiritualidade, porque a capoeira para mim ela tem uma filosofia por trás, ela é uma arte marcial, não é só uma luta, ela é uma dança, ela reflete muito do negro ali, daquela época que a gente passou, que a gente passou, não considera negro hoje. E ele falou que, pelas questões da religião dele, que ele não seguiria essa área, ele não reconhecia alguns mestres de capoeira, que isso daí não fazia parte, que a capoeira era outra coisa. E como trabalhar isso, essa questão, sendo que o negro que veio para cá, ele pensa diferente, e ele critica o próprio povo dele. A gente já encerra porque depois faz o sorteio. Boa noite, professor. Eu sou o professor Augusto, sou professor do Ensino Médio 1 do Guará. Queria saber se o senhor poderia confirmar o seguinte: é verdade que a ideia que se tem que parece que a África só entra na história a partir do século XV, a partir da colonização, né? O povo não tinha comércio, não tinha documentos escritos, então aquela visão eurocêntrica é um povo sem história, e parece que os colonizadores tiveram o papel de trazer a cultura, né, para eles. Mas a minha pergunta objetiva é o seguinte:
É verdade que já existia uma escravidão doméstica entre os reis e os povos africanos, e os portugueses se aproveitaram disso para justamente trazê-los para a América, especificamente para o Brasil. Não é bem uma pergunta, mas eu queria que você falasse um pouco sobre as cotas raciais. É pra gente sair daqui hoje? Eu, assim como a Carol, assim como a outra Carol, a gente, e como o Hélito, a gente faz parte do PIBID e a gente é do curso de dança. Então, a gente estava discutindo outro dia a dificuldade de trabalhar isso na escola, porque, né, é complicado, porque dança é uma coisa que já não tem espaço, né? Aí, para dentro da dança, a gente tem que trabalhar, e a gente vê a necessidade de trabalhar essas questões raciais e de gênero e tudo mais. E uma coisa que todo o grupo falou, e que eu acho que provavelmente as pessoas que vieram aqui para saber e para procurar, porque a gente não tem, assim, pelo menos até eu vir aqui, não ter escutado muita coisa, não, a gente não tem fonte, porque a maioria das coisas que vão ser trabalhadas dentro da escola, que nem a gente foi apresentar um trabalho sobre jazz. Aí o jazz, a gente sabe, né, se desenvolveu lá nos Estados Unidos e tudo mais. E teve gente na sala de aula que achou que o jazz vinha dos brancos, sabe? Então tem toda uma questão. Como que eu vou trabalhar o jazz dança se tem tudo isso? Então a gente tem muita informação do jazz dança nos Estados Unidos, mas da dança africana a gente tem pouco, e quando é trabalhado é estereotipado. Aí como eu posso trazer isso para a escola, para trabalhar com dança, e para eles não reduzirem isso, vai fazer uma apresentação cultural no dia da consciência, sabe? Essas coisas são bem escrotas. Qual que é o nome? Ítalo. Meu nome é Ana Cristina, sou professora do Centro de Ensino Médio Urso Branco. Bem, eu cheguei um pouquinho atrasada, não peguei aqui o início da sua fala, e a minha angústia é com relação à implantação da lei, né, nas escolas, né? Porque, pelo menos nas escolas das quais eu trabalhei, se limitava aos professores de filosofia e sociologia, né, que tem alguma, né, que trabalhávamos o tema, até os professores de história e geografia. Lamentavelmente, as escolas das quais eu trabalhei, eu não tive, né, nenhuma forma de trabalhar com essas disciplinas. E assim, e a dificuldade, né, a gente vê que passou tanto tempo, foi uma luta tão grande para que a lei fosse implementada, e a gente chega agora e não sei se é a mesma realidade de todo mundo, mas a mim me angustia muito, e aí só pensa nas atividades nesse período, e aí, você que tem afinidade, então você vai e desenvolve, né, o projeto, né, da forma, e aí se o projeto não der certo, aí você é culpada de tudo que não deu certo, né? Se der errado, bem, enfim. Mas nenhuma das outras disciplinas, lá no trabalho, nem história, na escola que eu estou agora, a gente não consegue fazer um trabalho, né, de maneira interdisciplinar. E o que eu acho que aqui na rede pública ficou mais difícil ainda com a questão da semestralidade, porque do meu ponto de vista, né, porque assim, como eu estou só com metade das disciplinas, nas outras disciplinas que não tem um professor que vai trabalhar, que vai desenvolver, né, se eu não trabalhar no outro período, quer dizer, enfim, eu acho que dificultou. Eu queria saber quais são as ações que você poderia sugerir, o que a gente pode fazer para fazer com que a lei de fato seja implementada, né? Porque através do convencimento eu estou me sentindo incompetente, não estou conseguindo fazer com que os meus pares, né, eles realmente incorporem, como a direção, como a Secretaria de Educação, de quem seria de fato a responsabilidade pela cobrança, né? Boa noite.
Sou Ed Ribeiro, trabalho no 123 de Samambaia e no 301 do Recanto das Emas. Só retornando algumas falas, né, do nosso amigo ali sobre a menina que falou sobre a ciência, né, eu estudo um pouco, vamos dizer, eu faço um curso, na verdade, com um instituto chamado Instituto Oju, do Rio de Janeiro, e esse curso me abriu muito a visão sobre a forma e a filosofia africana, né, e eu vejo que a forma como eles pensam também a maneira como eles apresentavam esse conhecimento foi uma forma também, né, da nação europeia, né, exterminar. O que acontece? Lá eles não desenvolviam o conhecimento, né, dessa forma que a gente desenvolve hoje, que é através da escrita, né? Lá eles desenvolviam muito através da oralidade. E eu vejo que isso, eu queria, né, se puder, se você compreende que isso talvez foi um problema, né, para a nação africana, da gente não ter isso na escrita, né, mas da forma oral. Se isso acabou sendo uma forma de extermínio também. De dominação, isso. É Ed Miro o nome? Ed. Professor. Pronto. Bom, Fábio, acho que a tua pergunta está muito ligada com aquela que o Augusto fez. Eu acho que a gente tem que não pensar as relações raciais em termos dicotômicos. O racismo só funciona porque ele é um tecido social que atravessa toda a sociedade. E as pessoas negras foram ensinadas também pela mesma gramática racista que foi ensinada todo o restante da nossa sociedade. Não dá para a gente revitimizar a pessoa que foi vítima do racismo, dizendo que ela também é responsável pela sua própria segregação, na medida que ela foi ensinada a fazer aquilo como as pessoas de qualquer extrato racial da sociedade. Esse é o grande problema. O racismo foi ensinado para todo mundo. E o racismo tem um dispositivo muito potente na nossa sociedade, que é uma espécie de máquina de ocultamento. Ele só funciona porque você não precisa dizer a cada 5 segundos que você está sendo racista. Esse apagamento do racismo não é só da experiência negra, ele apaga os seus próprios rastros. O maior modo de entender isso é como nós definimos o nosso discurso de identidade nacional em torno de uma democracia racial, como se os nossos problemas fossem econômicos e não de outra ordem. Então, não dá para a gente enfrentar esse problema dizendo, olha, pretos, vocês têm que tomar o protagonismo. Se a gente, na história, foi ensinado a negar o nosso próprio corpo, entender que a gente era inferior, achar que o espaço público não é o nosso lugar, que tudo que a gente faz está errado, por que essas pessoas vão pensar diferente se foi assim que elas foram ensinadas? Como todo mundo foi ensinado assim. A gente tem que rever essa perspectiva para todo o tecido social. E não botar no colo das pessoas negras a tarefa de identificar de que elas foram colocadas naquele lugar. Algumas pessoas estão já desconstruindo essa perspectiva na sua própria trajetória, mas não dá para esperar que todo mundo faça isso. Acho que essa é a função da educação, em chamar as outras pessoas a partilharem de um olhar crítico sobre a nossa própria história. De jeito nenhum. Senão a gente vai chamar as mulheres de machistas, as pessoas homossexuais de homofóbicas, se a gente está chamando as pessoas negras de racistas. Isso é não entender o modo como a gente vê a constituição do racismo como essa percepção da realidade. Lembra que eu chamava atenção antes? Essa é uma percepção partilhada por toda a sociedade. Se a gente não entender isso, a gente vai continuar voltando para a história e achar que a cultura e a história africana começam no século XV. Que a escrita chega com a colonização. Né? Que são inverdades, o ponto que a gente... E nem é que as pessoas africanas não conheçam a escrita. Aliás, a escrita mais antiga que a gente conhece ainda hoje são as escritas africanas.
Não é? O Ge'ez lá da Etiópia é uma língua que está escrita muitíssimo tempo antes da colonização. Aliás, como vocês sabem, desde criancinhas, não é? A Etiópia foi o único país do continente africano que não passou por um processo formal de colonização e já tinha escrita. A escrita é parte dos sistemas de cálculos antigos feitos não só no Egito, mas como em outras partes. Os ideogramas. Agora, se a gente está entendendo escrita como escrita alfabética, óbvio. Se a nossa referência de escrita é essa escrita que está no alfabeto romano, é danoso, né? Porque só o Ocidente escreve assim. Né? Mas existem outras formas de escrita. E o ponto é que a gente nem entende esse troço como escrita, a gente esqueceu que escrita é ideograma. Não tem nenhuma correspondência na natureza de um A com nada, nenhum objeto na realidade. Assim como não há nenhum de um hieroglifo egípcio. Então o ponto é como que essas pesquisas que a gente faz sobre a cultura antiga enxerga registros como não sendo escritos. Isso não nega de jeito nenhum a prevalência de uma cultura oral. E o próprio Amadou Hampâté-Bâ chama atenção sobre isso. Né? A cultura oral não quer dizer um desconhecimento da escrita. Tem a ver com uma outra relação com a palavra, que tem a ver exatamente com isso que é um pensamento integrado e articulado com a realidade. Né? Então, acho que a gente pode dispensar essa ideia de que as culturas africanas sejam ágrafas, pelo fato de que elas sejam orais. Elas são culturas orais, sim, mas elas não são culturas ágrafas. Quase toda a cultura africana é grafista, de alguma maneira. Eles não escrevem em uma língua, um alfabeto romano. Né? Essa história da escravidão a gente precisa pensar com cuidado, porque a própria narrativa... Aliás, a escravidão existiu em praticamente todos, não em todos, deixando isso bastante explícito, quase todos os lugares em que a relação com o trabalho foi mediada pelo poder. Então, a escravidão existe há muito tempo em vários lugares do mundo. Isso não é uma característica exclusiva do continente africano. Ela é uma característica dos modos de produção do mundo. Né? Só que nunca na história, antes da chegada da Europa, a escravidão era entendida em termos raciais. Essa escravidão doméstica, que não era escravidão porque alguém era preto. Oi? A África Ocidental era toda preta, quando foram coletar a maior parte das pessoas escravizadas que vieram para cá. Então não era uma escravidão por raça que acontecia ali. Conflitos. As pessoas africanas que eram escravizadas eram pessoas que normalmente perdiam guerras ou eram criminosas. A escravidão era punitiva e era provisória. Nunca foi dada para uma condição de vida e transformava alguém em escravo de uma vez por toda. Isso é uma justificativa muito meia-boca de não assumir um protagonismo europeu na escravidão moderna. A escravidão moderna é um corte na história da escravidão. A gente não conhece nenhuma teoria do trabalho. Vocês podem procurar em qualquer manual de economia que fale sobre a história do trabalho, nada parecido com a escravidão moderna. A escravidão moderna não pode ser comparada com a escravidão grega. A gente não pode pensar com a escravidão chinesa, japonesa, que existiram pelo mundo, mas não tem uma relação com a outra. O problema é que em algum lugar se transformou o escravo em coisa. O continente africano escravizava pessoas, como em vários lugares do mundo, e deixava as pessoas sendo gente. A escravidão moderna transformou as pessoas em mercadoria, em metal e em coisa. Não dá para comparar essas duas coisas. Né? Aline, eu gostaria de deixar para conversar sobre cotas no nosso tempo com um pouco mais de calma, porque essa é uma questão que tem feito parte dessa política do ódio, que não vale muito a pena a gente incentivar agora. Mas eu acho que se a gente leva a sério as relações raciais e as políticas de reparação, mesmo que provisórias, a gente não pode abrir mão ainda hoje. Né? Eu acho que, para falar rapidamente sobre isso, imagine uma corrida em que você fala que todas as pessoas têm a mesma capacidade de chegar lá, né? Só que a uma dessas pessoas você quebrou os pés e a outra pessoa você deixou com os pés sem nenhum ferimento. Imagine que as pessoas brancas não tenham recebido ferimento nos pés e as pessoas negras têm os pés quebrados. E bota todo mundo para correr junto. Eu preciso de cotas, assim. Só parênteses, era justamente isso que eu queria que eu confirmasse. Né?
Brasil. Então, quer dizer, você tem uma diferença gritante, né? Enquanto na África você tinha a escravização não como objetivo comercial, os europeus transformaram isso num grande negócio, né? Essa é a minha compreensão, que pela sua fala, o senhor aparentemente não, confirmou a ideia que eu tinha. Né? Inclusive porque existiram, a palavra escravos ainda de uma prática de escravização, inclusive no interior da própria Europa, né? Então não tem... É outra coisa. Mesmo as escravidões anteriores no território que a gente entende hoje como Europa podem ser comparadas, né? Mas imagine, então, em pensar em políticas onde as pessoas estão, mesmo as pessoas pobres, com cores diferentes, estratos raciais diferentes, elas não estão mesmo na mesma condição de competir. Então, as cotas ainda são necessárias para tentar corrigir distorções que não são criadas pelas pessoas negras. Então, ainda tem muita coisa para dizer sobre isso. Ítalo, eu te sugiro procurar os trabalhos da professora Inaicira Falcão, que trabalhou muitíssimo tempo com a relação entre corpo, ancestralidade e dança, né? Orientou trabalhos maravilhosos, inclusive ela trabalhou na Escola de Belas Artes da USP e fez um trabalho muito bonito de formação docente para o trabalho com artes cênicas e dança, com elementos africanos e afro-brasileiros, sobretudo do imaginário que chega nos terreiros, mas não só, né? E tem um trabalho lindíssimo sobre corpo, ancestralidade e dança, que pode te ajudar bastante. São muitos os materiais, o problema é que... e esses materiais, não apenas no trabalho que ela faz, não apenas tem a ver com teorizar essa questão, que eu acho que teorizado até a gente encontra bastante material, mas em pensar, inclusive, em alternativas práticas para isso, né? Em pensar em projetos, que, aliás, serve também para a discussão que a Maristela, Maristela, não? Chamou a atenção antes, em pensar como que o agenciamento da lei faz com que a gente veja ou não veja algumas coisas, inclusive não ver essas experiências práticas que têm sido divulgadas e registradas. Muitas delas, inclusive, em livros que foram feitos pela antiga SECAD e que têm relatos, inclusive, de trabalho com dança na escola. Alguns muito mal recebidos, porque tudo que as pessoas acham que é africana é coisa do diabo, e se você vai enfrentar esse imaginário aí está muito ruim, mas o ponto é que se a gente posiciona a coisa não em termos de uma tradição religiosa, mas de uma tradição cultural, você tem experiências muito bem-sucedidas da Inaicira, mas não só. Né? Você levantou a mão, não sei. É porque, aí a gente começa a desenvolver, a gente já tem um ponto para começar a fazer, mas aí sempre volta para esse espaço do estereótipo, vamos botar nessa festinha, entendeu? Porque eu acho que tem coisas dentro da escola que eu acho que também começaram assim, sabe? Só nesse espaço da semana, eu não sei o quê. E como fazer para transformar dentro da escola, porque eu acho que sempre volta, sabe? Sempre fica voltando. Porque tem a semana da consciência negra, vamos botar o pessoal para fazer uma coreografia sobre a África. Como a gente vai além disso para levar, para fazer uma conexão, por exemplo, com o português, com matemática, porque a ideia da dança que a gente discute dentro da faculdade é essa, né? E não de voltar para esse espaço pequenininho de ser uma apresentação cultural uma vez por ano. Esses relatos, desculpe a gente interromper, esses relatos não contam desses processos, porque essa experiência que você está enfrentando agora, ela é enfrentada pelo país inteiro. Então, parte importante desse movimento implica em desconstruir esses estereótipos. Então, muitos esses relatos de experiência vão contar coisas muito parecidas com o que você está dizendo, né? Falar, olha, nós tivemos dificuldade, ou só chamava a gente no 13 de maio, porque a tese dela é antes de 2003, o 13 de maio para fazer ali uma dança de maculelê e todo mundo ficava gritando achando que era muito exótico. Ela vai tentar mostrar como foi o trabalho de transformação do próprio espaço, do lugar da dança de um modo geral, porque não só a dança africana é entendida ainda do ponto de vista do exótico, mas a dança, não a dança africana, mas a dança de um modo geral não é tão acolhida no interior do currículo, mas nesse movimento de valorizar a dança como um todo, como expressão corporal, para ir pensar como isso tem a ver com conhecimento, para pensar então nas contribuições africanas, foi o caminho que ela criou.
Desculpe, valeria a pena observar os relatos de experiência que ela traz. E tem o grupo de que ela orientou, porque ela orientou um grupo muito grande de professoras da rede pública do estado de São Paulo, no ensino médio, na Esteira Falcão. E essa desconstrução que a própria colonização fez com a relação, né, que a gente tem com o nosso povo, né, enquanto africano, que era diferente, né? Eu acho que a exotização, ela vem, né, eu acho que uma opinião vem muito também da forma como essa visão eurocêntrica traga para esse corpo, né? Talvez trabalhar muito isso. É porque como a gente está se sentindo muito só, a gente começa a fazer questões que já foram colocadas muitas vezes antes. E a gente tem que aprender, uma das coisas que a gente aprende com o pensamento africano é olhar para a ancestralidade. A ancestralidade tem a ver com o que aconteceu antes. A gente não está vendo esses outros exemplos. A gente tem que fazer uma pesquisa, isso tem a ver inclusive com aquilo que a Ana Cristina perguntava, não é? Com olhar como as outras experiências que deram certo aconteceram. E buscar essas outras experiências. Como convencer uma vontade política, eu não tenho fórmula para isso. Porque eu acho que... por isso que eu acho que a formação inicial tem uma função importantíssima aí. E que quando vocês vão para a escola, tem gente que vai tentar fazer isso na forma de projeto interdisciplinar, como aconteceu com o Laboratório Africanidades que tinha na EAP até há alguns anos atrás, não é? Que a Carmen conduzia um tempo, depois a Renata. Então você tinha um conjunto de professoras e professores que orientava alguns tipos de projeto para levar para as escolas, mas que tinham que passar por um processo de convencimento. O ponto é como demandar essas discussões do ponto de vista legal. Porque isso aí não é uma lei de militância, isso é LDB. E isso a gente tem que aprender a peitar. Como que alguns lugares têm feito? Denúncia no Ministério Público. Denúncia no Ministério Público. A Secretaria de Educação aqui não está garantindo os critérios. Então, as condições materiais, inclusive, para a realização. Denuncia. Eu não posso fazer isso, né? Porque eu não sou parte desse mecanismo de fiscalização. Mas levar o Conselho de Educação e pedir para o Conselho de Educação demande isso do Estado. Dentro da Secretaria tem assim... Tinha uma secretária de diversidade, agora com esse novo governo eu não estou acompanhando mais como é que as coisas estão acontecendo, né? Bom, acho que a pergunta do Ed já interagiu um pouco antes, tem que devolver para vocês, senão não tem como fazer o sorteio de vocês. Agradeço mais uma vez e parabenizo a organização e o tema, e é uma pena que a gente tenha sempre pouco tempo, mas é isso.